Muito bem, irmão. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Oséias. A gente vai ler o capítulo 2 de Oséias. Nós estivemos lendo o livro de Oséias no domingo retrasado, e eu queria lê-lo novamente e pensar um pouquinho mais a respeito deste profeta e daquilo que ele tem para nos ensinar. Oséias, capítulo 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 8. A história de Oséias é uma história bem estranha. É até uma história um pouco difícil de ler. É até uma história, inclusive, né, não vou dizer proibida para crianças, não é? Nada na Bíblia é proibido para crianças. Mas é uma história que exige um pouco de discrição, digamos assim, porque é uma história que fala sobre muitos sentimentos conflitantes e que usa temas um tanto pesados da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, dos nossos relacionamentos, para falar desse peso enorme que é o pecado em nossa vida e de como ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Lembrar que o pecado não é uma coisa de menos importância. O pecado realmente é uma coisa muito feia. E alguns sentimentos que muitas vezes nós evitamos de falar são boas maneiras de descrever o pecado em nossas vidas. O pecado é algo que a gente realmente tem que ter nojo dele. E ele é altamente destrutivo em nossas vidas. E eu quero, então, nesta manhã, falar um pouquinho sobre este profeta, mais um pouquinho, e daquilo que ele tem para nos ensinar a respeito dessa nossa relação com Deus, relacionada, então, à vida do profeta Oséias. Antes de eu ler o texto, eu vou contar para vocês a história que chegou aqui nesse texto do capítulo 2. Oséias, ele foi convocado por Deus para ser um profeta. E Deus, então, disse a Oséias que ele deveria se casar com uma prostituta. O casamento com uma prostituta, ele era proibido pela lei. A lei não permitia que isso acontecesse, mas, curiosamente, o próprio Deus mandou Oséias fazer isso. Deus já mandou pessoas fazerem coisas que ele mesmo desaprovava e que eram contrárias à lei. Por exemplo, ele mandou Ezequiel cozinhar a comida dele sob esterco humano. E aí Ezequiel, ele era um sacerdote e ele nunca tinha comido nada impuro. E ele se recusou, apesar de ter sido uma ordem de Deus. E aí Deus então falou, então você não precisa usar o esterco humano, mas você vai usar esterco animal. Porque a ideia de Deus era que ele comesse uma comida cerimonialmente impura. A comida tem que ser impura. E a maneira como Deus encontrou para que aquela comida se tornasse impura, não impura, embora não é muito higiênico, né? Fazer fogo usando de combustível um esterco, o animal um pouco menos, mas o humano certamente é algo realmente horroroso. Mas, de qualquer modo, era que ele, então, quebrasse uma lei. E aqui Deus chama Oséias para quebrar a lei e casar-se, então, com uma prostituta. Ezequiel realiza esse casamento, a mulher dele se chama Gomer, e ele tem 3 filhos com essa mulher. O primeiro deles se chama Jezreel. Um dia seria muito bom falar sobre Jezreel. Ele tem uma teologia muito bonita que está relacionada com a história de Acabe e que nós agora não temos condições de falar sobre isso, mas o fato é que o primeiro filho dele se chama Jezreel. Isso significava, em resumo, significa que Deus ele iria acabar com a liderança de Israel. A família real iria ser destituída do poder e era isso que significava o nascimento do primeiro filho de Oséias. O segundo filho de Oséias, na verdade foi uma menina, ela se chamou Loruama. E a palavra Loruama significa, esqueci agora, né? Esqueci o significado, mas Loruama, que foi o segundo filho de Oséias, e o terceiro filho de Oséias, então, o nome dele é Lo-Ami. E Lo-Ami significa não meu povo. Não é meu povo. Loruama significa desfavorecida, né? Lembrei-me agora.
Lo-Ammi foi o terceiro filho, não é meu povo, e Deus então completa essa história dizendo, porque Israel não é o meu povo e eu não sou o seu Deus. Vocês podem ver que Deus está muito chateado com Israel e usou a vida de Oséias para demonstrar essa chateação, a tristeza de Oséias. Depois dos 3 filhos, Oséias foi traído pela sua esposa, ela era uma prostituta antes de se casar com ele, e ela meio que teve saudade daquela vida de prostituição, e sentiu falta dos seus amantes, ou porque o seu coração realmente era um coração impuro, e ela então, por fim, ela deixou Oséias e voltou para a vida de prostituição. E deixou Oséias então com os seus filhos, e Oséias então, agora a partir do capítulo 2, ele tem o restante do livro para falar a respeito disso, do seu sentimento, porque ele realmente amou esta mulher, e ele fala desse sentimento. E, através dos sentimentos de Oséias, Deus expressa o seu próprio sentimento de ter sido abandonado pelo seu povo, de ter sido traído pelo seu povo. Então, Oséias é realmente um livro incrível, muito sentimental, onde essa figura do casamento, essa figura de sentimentos traídos, que são tão doloridos em nosso coração, essas figuras elas aparecem o tempo todo no livro. E uma das maneiras, um dos lugares onde elas aparecem é aqui no capítulo 2. E eu quero falar hoje e contar um pouquinho para vocês a respeito do porquê essa mulher traiu Oséias. O que estava no coração dela quando isso aconteceu? E vocês vão ficar surpresos, como eu fiquei, dos motivos que levaram ela a fazer isso. Mas eu quero ler o texto primeiro. Oséias capítulo 2, versículo 5. Diz assim o texto: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque ela diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ele diz a sua mãe, porque o poema, é uma espécie de poema, ele está sendo falado diante dos filhos, na verdade. E o versículo 8 diz, ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então vamos aqui entender os motivos que levaram essa mulher a abandonar Oséias. E eu achei interessante que esses motivos não foi exatamente a paixão. Porque eu achava que um caso assim, né, um caso que é um caso conjugal, de repente foi uma paixão. E eu fiquei surpreso de perceber que no caso dessa mulher não foi paixão. Poderia ter sido. A gente às vezes se apaixona por alguém e deixa uma pessoa, né? E a gente pode fazer isso, relacionar isso com o pecado, de que o pecado é uma espécie de paixão. Nós somos seduzidos pelo mundo, seduzidos pelas coisas que o mundo apresenta a nós, e essa paixão pelo mundo faz a gente se afastar de Deus. Como se de repente a gente encontrasse algo melhor, algo que encantasse os nossos olhos. E Oséias, essa mulher de fato teve essa experiência, isso vai acontecer em outros textos, mas aqui no capítulo 2 não é a paixão que levou ela para os seus antigos amantes, não foi a paixão. E eu achei isso interessante. Se não foi a paixão, foi o quê? Curiosamente, e não sei se isso é mais triste, foi o medo. Ela traiu Oséias porque ela ficou com medo. Ela traiu por medo. Se fosse paixão, eu entenderia, porque o nosso coração, ele é susceptível à paixão. Todos nós somos susceptíveis à paixão. Nada impede que alguém encante seus olhos de alguma forma, e a gente precisa vigiar muito, porque todo mundo sabe a tendência do nosso coração de ficar apaixonado por algo. E todo mundo fica, de fato, né? Não por outras pessoas, por pessoas apenas, mas a gente fica apaixonado por projetos. A gente fica apaixonado por coisas que a gente lê, por novos autores, novos artistas, por filmes que a gente assiste. A paixão é algo que está no coração da gente e de vez em quando isso acontece mesmo. Eu entenderia se fosse a paixão. Talvez ela tenha conhecido muitos homens no seu passado e deve ter conhecido alguns homens que talvez fossem homens que uma mulher gostaria deles, homens mais carinhosos, ou homens mais confiantes do que Oséias, por exemplo. Provável que ela tivesse essa experiência com esses antigos homens, mas não foi nada disso que aconteceu aqui. Não foi paixão.
Foi medo. Ela diz exatamente isso. A sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ela está querendo coisas materiais. E ela, na cabeça dela, ela não teria isso com Oséias. Entenderam aqui o problema? Medo. Ela tem medo. Medo de passar necessidade. É isso. E por medo de passar necessidade, então, porque não confia em Oséias, ela acha que Oséias não vai supri-la, e de que ela vai sofrer, ela vai passar fome, os filhos dela talvez iriam passar fome. Então, por medo, ela se vê então tentada, inclinada a procurar então outras companhias, talvez companhias que deem mais segurança a ela, homens que têm uma profissão melhor, que têm talvez mais dinheiro, que talvez eles possam dar a ela um futuro melhor, onde ela possa se sentir mais segura, porque ela não se sente segura com Oséias. Quando eu li essa história, eu fiquei pensando, se isso acontecesse comigo e eu tivesse que escolher uma das duas, o que será que eu preferia? Você preferia que a sua esposa chegasse para você e dissesse: eu estou apaixonada por outro? Ou que ela dissesse: eu não confio em você e por isso eu vou atrás do outro? Porque eu tenho medo, eu acho que com você eu vou passar fome. O que seria pior? Eu realmente não sei o que é pior, mas se eu tivesse que escolher um, eu acho que a paixão é um pouco melhor. Não sei o que vocês homens pensam. Porque se foi paixão, então pelo menos eu posso dizer que o problema é ela. Se paixão, então o problema é você. É você que é uma jararaca, você que não vale nada, é o seu coração que é ruim. Pelo menos eu jogo o problema para ela, não é assim ou não? Então é você que é o problema. Mas se ela está com medo porque ela não confia em mim, e ela está dizendo: olha, eu não acredito que você possa me suprir, eu estou com medo de passar fome, e eu acho que se eu ficar com você, o meu futuro é ruim, porque você é pequeno demais, você é pouco demais. Como diria a música lá do Djavan, não é? Seu muito para mim é pouco. Eu acho que isso é mais dolorido, porque aí no caso, então, o problema sou eu. Na verdade, ela está indo embora por mim, eu sou o culpado. Porque eu é que não consigo dar a ela aquilo que ela espera de mim. Ela tem medo. Eu acho que nesse caso, então, se o problema sou eu, isso para mim me soa pior. Eu acho que é pior. A gente não gostaria que acontecesse de modo nenhum, mas me parece que essa alternativa é pior. E eu quero mostrar, então, 4 medos que essa mulher teve junto com Oséias. Primeiro medo que ela teve medo de passar necessidades básicas. Ela fala do trigo, ela fala do pão, que é o alimento, ou seja, ela está com medo de passar fome. E se eu ficar com você, vai me faltar o pão. Ela fala da minha água. Eu achei interessante, né? A minha água. Quer dizer, ela acha que eu não vou conseguir dar água para ela, é isso que eu estou entendendo? O meu vinho e as minhas bebidas, ela diz. E por fim, o meu óleo. Ela está com medo dessas coisas que são básicas para a vida. Vai me faltar essas coisas. E eu preciso delas para o meu dia a dia, e você não vai me suprir com essas coisas. Ou seja, ela tem medo dessas necessidades básicas, de que essas coisas lhe faltem. Em segundo lugar, ela está com medo da nudez. Da nudez. O que é a nudez? A nudez na Bíblia, ela tem 2 significados. Primeiro, a nudez tem a ver com passar frio. Nudez significa que você está com falta de roupa e que você vai passar frio. Passar frio realmente é algo muito ruim, e ela está com medo disso. Vai chegar o inverno e eu não vou ter como me aquecer. Eu vou ficar doente, vou ficar gripada, vou ficar com pneumonia, eu vou morrer de frio. Meus filhos vão morrer de frio porque você não tem condição de nos dar a roupa que nós precisamos. Ela tem medo da nudez nesse sentido. Mas a nudez, ela tem um sentido ainda mais profundo na Bíblia. Ela significa a humilhação. Nudez é humilhação. É quando uma pessoa perde a dignidade diante dos outros. Porque a roupa é a nossa dignidade. Quando você quer parecer melhor do que é, o que você faz? Você veste uma roupa bonita. Não é assim? Você veio para a igreja e você vestiu uma roupa bonita. Eu quis vestir uma roupa bonita, porque eu sabia que eu ia ficar na frente de vocês, e na frente de vocês eu quero estar em
dignidade. Vocês não podem olhar para mim e achar que eu sou menos do que eu sou. Se achar que eu sou até mais, não é? É melhor. E a roupa cumpre esse papel. A roupa nos torna dignos. Então ela está com medo aqui da indignidade. Os outros vão olhar para mim e vão rir da minha cara. Os outros vão olhar para minha roupa esfarrapada e vão fazer um julgamento sobre mim. E se eu ficar com você, eu acho que eu vou perder a dignidade na frente das pessoas. Está vendo? A mulher de Oséias, ela é uma mulher de segunda categoria, não vale nada. Olha a roupa que ela veste. Ela é pobre, ela é mendiga, ela é pouca. Essa ideia da indignidade, a dignidade que as roupas nos prestam, né, que nos dão, ela tem medo de que falte isso. Ela quer se vestir bem, como toda mulher quer se vestir bem, e ela está com medo de que Oséias não vai dar a ela a roupa que ela quer. Uma roupa, talvez, uma boa etiqueta, uma boa marca, ou pelo menos uma roupa confortável, uma roupa que supra, não apenas o frio, mas que supra também a sua dignidade. Ela está com medo de que isso não vai acontecer e de que ela vai se dar mal e que, de alguma forma, ela vai, então, viver a experiência da nudez no sentido bíblico. No versículo 9... diz isso, né? Do seu medo da nudez. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, e que lhe deviam cobrir a nudez. Olha que interessante. As coisas que lhe deviam cobrir a nudez. Exatamente para dar uma vida de honra para ela, e é disso que ela tem medo. Em terceiro lugar, ela está com medo de não ter alegria mais em sua vida. Ela está com medo de que a alegria vai embora e ela não vai mais ser feliz. Porque ela quer, como todo mundo, ser feliz. Não é por isso que você casa? Porque você acha que você vai ser feliz com aquela pessoa. Pois muito bem, ela está desconfiada de que ela não vai ser feliz. No verso 5 e no verso 8, falam a respeito disso. Ela diz: aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Veja o óleo e as bebidas. O óleo tinha essa ideia. O óleo era uma das funções do óleo, era exatamente dar alegria. A pessoa usava óleo porque ia para a festa. Geralmente jogava no cabelo, e o cabelo ficava escorrido. E isso era bonito naquele tempo, né? Ficar com o cabelo escorrido de óleo, o efeito molhado, como foi... Hoje em dia acho que está meio fora de moda isso, mas o efeito molhado estava na moda naquele tempo, e se usava o óleo para isso. O óleo passou a simbolizar alegria. Mas ela fala também das bebidas, e mais tarde ela vai falar do vinho. Exatamente porque ela está com medo de que vai faltar alegria na sua vida. Vai chegar um momento que eu não vou ter mais alegria de viver com você. E aí, onde é que eu vou encontrar alegria? Eu vou ficar com você e vou me ver presa numa vida triste. E aí, nessa vida triste, desiludida, o que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou aguentar nessa vida? Quanto tempo se suporta uma tristeza? Talvez fosse uma moça jovem. E imagina, ela tem mais 50, 60 anos pela frente, 60 anos de infelicidade, olhando para você e vendo em você o próprio retrato da minha infelicidade. Eu acredito que você não tem condições de suprir a felicidade na minha vida, você não vai me dar a alegria de que eu preciso. E por fim, a última coisa que ela tem é o medo de perder a sua religião. E é incrível que isso esteja presente na lista. Medo de perder a religião. No versículo 8 ela diz o seguinte, no versículo 11, né? Ela vai dizer o seguinte: farei cessar todo o seu gozo e suas festas de lua nova e os seus sábados e todas as suas solenidades. É interessante a ideia de que Deus vai tirar o calendário religioso, porque ela gosta da religião. Ela gosta dos eventos religiosos. É por isso que o texto fala das festas. Não é exatamente festa de aniversário, mas as festas, como o tabernáculos, como a Páscoa e outras festas que eles celebram. As festas da lua nova, que eram festas que os judeus celebravam e que tinham a ver com a religião. Eram, na verdade, momentos de culto, momentos de adoração. Ela fala também dos sábados.
Aqui os sábados dizem respeito a momentos em que ela então ia para o encontro religioso e tinha lá o seu grupo, e de repente ela começou a desconfiar que se ela ficasse com Oséias, talvez ela perdesse isso também. Ela não ia ter mais um encontro religioso. A religiosidade na vida dela iria diminuir e talvez ela iria viver uma vida solitária numa sociedade que era religiosa. E os amigos dela estavam todos na religião. E a vida dela foi toda marcada pela religião. Ela acostumou com aqueles amigos, com aquelas reuniões. E aquela vida era a vida dela. E de repente ela começou a perceber que ela não ia mais ter essas coisas. Então ela está com medo. Literalmente, ela está com medo. E eu fiquei pensando nessa mulher, nos motivos que a levaram a abandonar Oséias. E eu coloquei isso como um paralelo entre a minha vida e o meu relacionamento com Deus. O que o texto está falando, que esse adultério espiritual pelo qual nós passamos e que todos nós enfrentamos, e que tem a ver não tanto com a paixão que o pecado coloca no nosso coração, mas com o medo que nós temos da presença de Deus, não exatamente o medo de Deus, mas de que Deus não seja suficiente para nos sustentar. Ele é realmente cruel para o nosso Deus, porque ele é uma maneira da gente dizer a Deus que nós não acreditamos que ele possa suprir as nossas necessidades. Vocês têm que lembrar que aqui é uma aplicação que Oséias faz do seu próprio sentimento para falar do sentimento de Deus. E é realmente o que importa, o sentimento de Deus. É disso que nós estamos falando. É como se uma pessoa dissesse para Deus: eu vou para o mundo, eu vou para o pecado, eu prefiro até Satanás, porque eu não acredito que você possa me sustentar. E eu fiquei me perguntando, será que eu já fiz isso? Será que eu já fui ao pecado? E se eu tive uma atração pelo pecado, não porque o pecado era atraente, mas porque eu não acreditava que eu teria algo correspondente, e daí para muito melhor na presença de Deus, se eu não comecei a desconfiar que andar com Deus, de fato não seria uma coisa boa na minha vida, de que o pecado me daria coisas muito mais imediatas, coisas muito mais concretas. Em Deus eu tenho muitas promessas, como a gente gosta de cantar, Deus de aliança, Deus de promessas. Mas talvez na cabeça de alguns, Deus ele só faz isso. Ele só faz promessa, mas ele não cumpre nenhuma delas. Cadê o cumprimento na minha vida? Eu começo a desconfiar e começo a perceber que se eu ficar com Deus, eu vou passar necessidade. E aí eu começo por minha conta e por meu próprio interesse tentar extrair do mundo coisas que eu desconfio eu não vou receber mais em Deus. Será que não é isso que está na origem do nosso afastamento de Deus? Essa desconfiança de que Deus não vai nos suprir, de que Ele não vai nos bastar, e a gente precisa buscar, tentar encontrar uma outra coisa, um escape, como se fosse um recurso. Porque quando Deus começar a falhar aqui, eu tenho o recurso lá. Deus não manda o dinheiro, então é bom fazer uma poupança. Deus não dá o suprimento aqui, então é bom ter uma despensa cheia, porque pode ser que Deus falhe. E aí nesse medo da falha de Deus, medo de que Deus não seja suficiente para fazer aquilo que Ele diz que vai fazer, então eu começo a buscar outras coisas. O que o capítulo 2 de Oséias está dizendo para nós é que isso é extremamente dolorido para o coração de Deus. Como foi extremamente dolorido no coração de Oséias. Eu imagino Oséias chorando e dizendo, quer dizer que o culpado então sou eu, o problema sou eu. Ela se afasta de mim e eu é que sou o culpado, porque ela acredita que eu não vou fazer. E Oséias, inclusive, coitado, né? Mas eu dei tudo. Mas ela desconfiou que ela não teria, ela talvez quisesse algo que ela achasse que eu não poderia dar. Talvez ela achasse que a alegria do mundo é maior do que a alegria que eu poderia dar a ela. E será que não é isso que a gente faz também? Começa a desconfiar que a alegria do mundo é maior do que a alegria que Deus tem para nos dar. E aí a gente começa a optar pelo mundo. O mundo começa a parecer atraente por causa disso. Porque a gente está com medo de que Deus não vá cumprir aquilo que Ele disse que iria cumprir.
A gente começa a ter medo de Deus e desconfiar de que Ele não é suficiente para cumprir as suas promessas. E aí o mundo está oferecendo. O mundo está estendendo a mão. Se Deus não dá, eu dou. Satanás está fazendo isso o tempo todo. Se Deus não dá, eu dou. E isso realmente atrai nossos olhos. Isso engana o nosso coração, como enganou o coração dessa mulher. E, meus irmãos, isso é extremamente dolorido para o coração de Deus. Talvez não exista nada pior a se dizer a Deus do que isso. Deus, eu não posso ficar com o Senhor. Preciso me afastar do Senhor, porque eu não estou confiando que se eu ficar com o Senhor, eu vou viver uma vida satisfeita. Se eu ficar com o Senhor, vai ser ruim, vai ser privação, vai ser dor. Se eu ficar com o Senhor, vai ser carência. Se eu ficar com o Senhor, eu não serei feliz, porque eu não acredito que o Senhor possa me fazer feliz. Como é dolorido alguém ouvir isso? E eu fico imaginando quantas vezes eu devo ter dito isso para o Senhor com o meu próprio pecado, quando eu tentei buscar no mundo coisas que eu sabia que eu poderia ter encontrado em Deus. Talvez só porque eu não quis esperar um pouco. Deus estava dizendo, espera um pouco. Mas não, na minha pressa, no meu desespero, eu feri o coração de Deus. E quantos de nós não fazemos isso? E nem é porque o mundo é mais atraente, mas porque nós não confiamos que Deus possa cumprir aquilo que Ele disse que faria. Será que é esse o nosso defeito? Será que esse é o nosso pecado?